E aí a mesma situação. Quando eu consegui subir pra GT3, que aí eu disputava já contra o teu pai, Sim. junto com o Jimenez. E também eu não ia ir pra GT3, eu ia continuar de GT4 com o Gineta, que eram os carros novos que estavam vindo, para realmente ser campeão, né, da GT4. Só que aí, mesma coisa, tivemos um treino coletivo de equalização dos carros, que aí veio o Henrique Bernot e um francês, que aí eles vieram testar todos os carros para equalizarem da categoria. E no final desse treino, eu tinha treinado de gineta, tudo, aí no final do treino, o Vanoé chegou e falou, você dá conta de guiar um GT3? E aí, já dá... Você já tinha falado que já tinha guiado o turismo, né? Aí você dá aquela... Você não pode falar lógico, porque você já tinha andado no GT3? Não. Nunca tinha andado? Nunca. Não, mas aí eles sabiam, né? Eles sabiam que eu nunca tinha andado. E aí eu não podia falar lógico com muita certeza para não ficar com aquele... Não parecer que eu sou metido, né? E não ou podia... sem noção, né? Ou ficar... Você fala, ele ficou muito receoso, vai ter medo, né? Então, a resposta foi, eu acho que eu dou conta, eu acho, né? Ficou naquela. Foi realista. E aí, no final, fizemos o treino, aí andamos bem, terminando liderando o dia, assim, que fizeram o treino coletivo. E aí eles falam, não, você corre o resto do ano, vai correr com a gente. Porque, como eles estavam entrando com patrocínio forte, o evento... Eles estavam patrocinando o evento, né? Que era na época da Itaipava. Exato. Então, tinha muita gente em cima deles, né? Tinha muita proposta de piloto pra andar com eles, tinha muita coisa. Então, assim, aí ficou mais pela amizade mesmo, que ele me conhecia e ele me deu uma baita oportunidade, o Vanoé. Então, foi ali que, aí realmente... Só que aí a régua subiu, né? Porque aí no GT3 eu disputava contra os profissionais. Eu era o único piloto que não era de Stock Car. Era o mais novo do grid e que, era contra Serrinha, Ricardinho, Kodair, Jimenez. Eram pilotos não só ultra consolidados no automobilismo profissional, que pra gente era principalmente a Stock, né? E continua ainda sendo a referência a Stock, mas a maioria deles também, talvez todos, com experiência de verdade na Europa, né? Fora do país, inclusive alguns ex-Fórmula 1 ou que fizeram diversos anos na Europa. O Zonta andava já na época com a Ferrari. Aí a gente entrou de Lamborghini com uma LP 560, que era da época. E foi bom pra caramba. Tivemos bons resultados, ganhamos corrida, disputamos campeonato. E assim, E isso me ajudou muito no meu nome, né? Só que ainda eu tinha esse buraco que eu falei, eu sou o único que tô aqui que não sou piloto de Stock Car, sabe? Você sempre ficava tentando sempre arrumar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu tava bem lá, né? Então, assim, era um negócio que parecia que ia longe e que, assim, querendo ou não, ali virou meu emprego, né? Então, o primeiro passo ali de realmente... Que nem chamava coach na época com o Vanoé, né? Que corria, assim, eu era parceiro dele, eu ajudava ele como um coach, né? Mas a gente nem chamava de coach isso. Era o parceiro mesmo. Era o parceiro, era o companheiro. E não tava... Que, assim, um pouco... Acabou virando depois, uns anos depois, um pouco moda também o negócio do coach. Além de todo piloto ter coach, todo piloto amador ter coach, todo piloto também virou coach, que não necessariamente né? Um pouco que você sabe. Mas não tinha nem esse nome, era uma coisa assim muito esporádica, pontual, né, na época. E então a gente acabava... eu me tornei um coach do Vanoé lá, e era como parceiro, e eles sempre buscavam me apoiar muito, sabe? Então, de tudo que... Eu falava, uma hora acho que vai dar certo, uma hora acho que vai... Sendo com GT ou não, a gente consegue dar uma continuidade, né? Vida longa, né? Pensando na carreira pra frente. E nesse meio tempo, a gente conheceu o Elinho Castro Neves, que o Elinho teve o mesmo patrocinador que a gente, no AMB, né, que a gente correu. E aí os caras falavam, não, você tem que levar esse menino pra Indy. E aí ele falou, não, bora, né? E ainda mais se tiver com o aporte de algum patrocinador levando junto, né? Aí as coisas, as portas se abrem, né? E nesse tempo a gente arrumou alguns treinos lá fora.
né, que eu fiz de USF 2000, Fórmula BMW e de Pro Mazda. E até então você nunca tinha andado de Fórmula, né? Você andou no Audi que... No protótipo. Beleza, Ele era como um Fórmula Ford, vamos dizer. O protótipo, ele era um pouquinho mais rápido que um Fórmula Ford, vamos dizer. Então, assim, só que a tocada era muito parecida do Fórmula. Só que nunca tinha sentado, né, num monocoque. É diferente, né? Quando você entra num Fórmula, de fato, né? É diferente. Ainda mais experiência fora, que era pista nova também, né? Exato, não tinha simulador. Uma coisa é quando assim, você tem principalmente o piloto com menos experiência, vamos dizer, mais cedo um pouco no automobilismo, nem sempre é simples você trocar de carro e muito menos de tipos de carro, né? Você sair de um Fórmula para um turismo ou de um turismo para um Fórmula. Além de ter essa variável, você ainda coloca outras variáveis juntos, tipo país diferente, uma língua diferente, pista diferente. Assim, essas coisas somadas vão tendo um peso importante na experiência, né? E pra mim foi muito bom, assim, porque eu não fazia ideia, né, como era o automobilismo fora, né? Mal e mal conseguia correr no Paulista, né? Então era um negócio totalmente fora da realidade. Quase não tinha andado fora de Interlagos, né? Nas outras pistas do Brasil. Eu conheci Interlagos, Jacarepaguá e Londrina, porque foi aonde que o Autódromo Interlagos fechava pra Fórmula 1, é onde que as categorias do Paulistão iam, entendeu? Tipo assim, eu não conhecia outro autódromo. Aí eu acabei indo treinar. Aí eu fui pra Palm Beach na época, que aí foi com Fórmula BMW, que aí uma equipe levou, que aí o Elinho, ele tinha a irmã dele, a Catiúcia, que ela era ela que cuidava mais dessa parte burocrática, até de contrato e acompanhar. E aí o Elinho não podia, e quem foi no lugar foi até o Oswaldinho Negri. E aí foi super legal, andamos bem, o carro, a equipe lá que o André Serra na época entregou pra gente era muito bom, assim, então é que eu falei, isso que eu achei legal, que é assim, aonde que eu fui parar, eu andei em equipe boa, sabe? Então, fomos bem, era um treino, era coletivo, mas foi rápido, então fica lá, né? Os caras gostam. E aí quando eu fui andar de USF 2000, fui parar meio que parecia um kartódromo, uma pista assim, que acho que era Anderson Park. E a equipe da Cape lá, eles montaram um carro lá, que eles ficavam dentro, a sede deles ficava dentro do autódromo. E aí o Nando Tresvian, na época, que era o menino que era o queridinho dos caras pra ir pra Indy, aí tava lá junto, e aí treinamos no mesmo dia junto. E aí a gente, assim, eu tinha muita bagagem de experiência de mexer em carro, de setup, tudo. O Spider, isso me ajudou muito, porque assim, apesar dele era do Paulista, mas assim, era um carro extremamente avançado pra época, porque assim, era pneu de Fórmula 3, amortecedor 4 vias, com amortecedor Penske, JRZ, a galera usava, um motor com muita coisa argentina. Então, assim, e você tinha que ter todo esse feeling, né, do carro. Então, quando chegou nesses lugares de base, eu tinha muita bagagem, acho que, de experiência de setup, porque eu andava nos carros que meu primo fazia, nos carros que meu tio fazia. Então, eu tinha muita quilometragem em Interlagos, ainda mais que uma época tinha treino toda semana em Interlagos. Então, eu andava quase toda semana, era absurdo. Que é uma coisa rara nos carros, né? Porque tem muita gente que não acompanha, às vezes, de perto o automobilismo, acha que quem corre de carro está treinando toda semana como qualquer esporte. E, na verdade, não é bem assim. Tem várias categorias que, inclusive, você não treina... É proibido treinar, você não treina praticamente nunca, né? Aí que entra bastante a questão dos simuladores e do treino físico e tal, mas então você treinar toda semana em qualquer categoria é uma raridade, né? É uma raridade. Então, eu falei, a época que pra mim foi muito bom. E quando eu fui pra lá, aí eu cheguei pros caras, e aí eu pedi, eu falei, eu posso dar opinião de setup no carro, né, no dia pra mexer? E aí os caras receberam numa boa, e aí eu vi que as curvas eram, tipo, super fechadas, assim, e tal, aí eu falei, eu quero abrir o máximo que der a traseira e ver o que acontece, porque o carro não rotaciona, as curvas... E aí mexeu. E aí, cara, assim... enfiou um monte nos outros que estavam andando, assim. E aí os caras pararam e falaram, assim, tipo, o menino, tipo, tem noção, né? E aí, na hora que pegou, não só de guiar, mas sim de entender o que acontece com o carro. E aí, nisso daí, também, aí eles fizeram proposta pra gente, com preço de custo e tal, mas nenhuma equipe de base conseguia oferecer pra ir
de graça, né? Tipo, e a gente não tinha nenhum budget até então. Tinha uma promessa, mas também não era o foco. Então a gente só fez o SF2000 pensando no Pro Mazda, porque eu nunca tinha andado de Fórmula até então, entendeu? Eu tava indo naquela, tipo, andei no Fórmula BMW. Lá, tinha uma oportunidade. E tinha uma oportunidade. E aí, quando eu fui pra Indianápolis andar no circuito misto, né? Que era igual que a Fórmula 1 andava, né? Aí eu fui de Pro Mazda naqueles treinos que aí anda a Fórmula Indy, Indy Lights e Pro Mazda no mesmo dia. E andei na equipe da Juncos. A Juncos aí era uma das melhores equipes que tinha lá na época. E assim, sabe quando dá tudo certo, sabe? Você chega lá, aí você gosta. O Ricardo, cara, o cara é gente boa, a mulher dele é brasileira. E assim, trataram super bem. E era a primeira vez deles em Indianápolis, então aí foi a mesma coisa. Aí eles falaram, a gente precisa acertar a relação do carro, a gente nunca andou aqui. Aí foi a mesma coisa, saímos o primeiro treino, aí ficamos entre os 4 primeiros, aí ele falou, precisa mexer na relação, tal, mexer em setup. Aí no segundo treino liderou, aí foi a mesma coisa, na hora que lideramos o último treino, falou, não, você tem que correr com a gente. E os caras lá tinham uma certa... Eles escolhem quem quer correr na equipe. Como é uma equipe que disputa o título lá, enche muito fácil essas equipes. E como a gente tinha promessa de patrocínio, ficou segurando. E ele segurou até fevereiro do ano seguinte, que é difícil. Normalmente essas equipes estão com a equipe inteira fechada em novembro. Do ano anterior, né? E aí eu conversando com ele em janeiro, e ele era preço de custo. Assim, eu ia dormir na equipe, lá na sede deles, que era bem legal a sede, né? Que ia dormir... Não ia dormir mal. Então, e aí era uma baita oportunidade, assim. Só que no fim, infelizmente, o patrocínio que era para sair não saiu. E aí eu continuei aqui na GT.